Hipersensibilidade tipo 3, também chamada de doença do soro. Essa hipersensibilidade, ela acontece principalmente quando a gente tem muito imunocomplexo, muito anticorpo e muito antígeno contra aquele anticorpo. Aí a gente vai ter a formação de muitos imunocomplexos. Então, esses imunocomplexos, eles não vão conseguir, o baço, o fígado, ele não vai conseguir dar conta de retirar esses imunocomplexos e muitas vezes eles vão ficar depositados nos vasos sanguíneos, nos rins e em vasos sanguíneos, né, dos diversos órgãos. Então, essa hipersensibilidade tipo 3 normalmente é mediada por IgG e imunocomplexo, e o antígeno, que forma o imunocomplexo. A gente vai olhar também que os neutrófilos, eles têm um papel de destaque, porque é justamente o neutrófilo e macrófilo, quando na tentativa de fagocitar esse imunocomplexo, que muitas vezes está depositado, nessa tentativa de fagocitar, ele vai causar o dano, seja no tecido ou seja no vaso sanguíneo, e isso que vai causar essa hipersensibilidade. Então, ocorre quando a gente tem anticorpo e antígeno na circulação, formando os imunocomplexos, e esses ficam depositados no tecido, porque a gente tem uma quantidade tão grande de imunocomplexos que, como eu falei, os órgãos que fazem essa retirada, essa depuração, não conseguem fazer essa depuração tão rápido. Então, eles se depositam. À medida que eles vão se depositando, a gente vai ter os neutrófilos e os mastócitos, os macrófagos, tentando fagocitar, tentando retirar aquele imunocomplexo. E como ele está depositado, aquela célula do vaso sanguíneo, muitas vezes ela vai ser também danificada nessa tentativa do neutrófilo tentar fagocitar esse imunocomplexo. Como a gente já falou, o principal anticorpo envolvido é da classe IgG normalmente. Os imunocomplexos atuam em mastócito, neutrófilo, mas dependendo do tecido a gente pode ter outras células contribuindo com maior ou menor intensidade, mas de praxe a gente sempre tem mastócito, neutrófilo e macrófago, pessoal. Então, o que acontece quando a gente tem esse imunocomplexo na circulação? A gente tem a deposição do imunocomplexo nos vasos sanguíneos. Essa deposição faz com que haja a ativação de complemento, a quimiotaxia de neutrófilo, e essa ativação do complemento de quimiotaxia de neutrófilo faz com que haja a degranulação do neutrófilo e a lesão tecidual naquele vaso onde o imunocomplexo está. E se a deposição do imunocomplexo for no tecido? A gente vai ter a ligação da IgG nos receptores de mastócito. Lembre que ele não só tem receptor para IgE, não, também tem para IgG. Claro que IgE é muito mais potente do que a IgG, mas ele também tem para IgG. A gente vai ter a liberação de moléculas vasoativas, quimiotaxia de neutrófilo, vai ter também protease que ativa o complemento. Enfim, o que a gente vai ter? Tanto no tecido como na corrente sanguínea. Inflamação, destruição tecidual, e isso vai resultar em edema, vasculite e hemorragia. Professor, isso é grave? Como eu disse a vocês, depende da quantidade de imunocomplexo que a gente vai ter, do local onde ele está depositado. Dependendo do local, sim, pode ser grave e muito grave. Pode provocar uma glomerulonefrite e o animal pode vir a óbito devido a essa glomerulonefrite, essa destruição do tecido renal, devido à deposição desse imunocomplexo. Então, é mais ou menos assim, ó, tá vendo aqui? A gente tem a imunoglobulina ligada ao antígeno. Então, esses imunocomplexos, quando são produzidos em grande quantidade, eles podem ficar depositados nos vasos sanguíneos. Os neutrófilos, na tentativa de pegar, de fagocitar e destruir esse imunocomplexo, muitas vezes ele degranula, solta seus grânulos aqui nessa área e vai causar vasculite, vai causar a destruição também do vaso sanguíneo. Isso pode causar hemorragia e inflamação. E o grau vai depender também da quantidade de imunocomplexo que a gente vai ter. Algumas coisas que a gente vê relacionadas a imunocomplexo. O olho azul em cães que passam pela infecção de adenovírus tipo 1, que a gente tem uma uveíte, e às vezes fica nem azul, fica opaco, meio branca a córnea.
Então, pela infecção ou vacinação, essa uveíte, ela inicia-se 1 a 2 semanas após a infecção, e isso a gente também pode ver em cães com sinomose, depois que passa a sinomose, praticamente o cão já está curado, e ele aparece com essa uveíte, que é justamente a deposição de imunocomplexo. O vírus ele está clinicamente curado, tá, mas ainda tem muito vírus com imunocomplexo lá, e a gente sempre vê 1 a 2 semanas após a infecção. A gente também pode ter pneumonia por hipersensibilidade em animais que eles inalam as partículas de poeira, principalmente nos animais que ingerem feno e que tem a proliferação dos actinomicetos. Hipersensibilidade também contra o estafilococcus, que a gente pode ter uma dermatite pustular purítrica em cães, ou seja, é uma dermatite pustular com muita coceira em cães. A gente pode ter hipersensibilidade tipo 2. Doença do soro e glomerulonefrite. Essa doença do soro é quando a gente faz a administração do soro contra determinada substância e a substância está por exemplo, o soro, vamos dizer, o soro antiofídico, né? Você vai ter ali a toxina da cobra na corrente sanguínea e vai ter o soro. Então, muitas vezes, esse imunocomplexo pode causar a hipersensibilidade tipo 3, esse imunocomplexo formado tanto pela toxina, né, que é o antígeno, e o anticorpo que a gente administra no soro antiofídico. E glomerulonefrite, ou seja, esse anticorpo, esse imunocomplexo, quando ele se deposita nos rins, pode causar glomerulonefrite. Aqui só mostrando, essa hipersensibilidade tipo 3 também é chamada de reação do tipo Arthus. Foi Arthus que descreveu essa hipersensibilidade, então vocês podem ver dessas duas formas. Então, o que a gente vê? Primeiro, deposição de imunocomplexo nas paredes dos vasos. O que a gente vai ter depois? Ativação da via clássica do complemento, ativação de neutrófilo, a atração de neutrófilo por moléculas quimiotáticas C3A, C5A, aderência de plaquetas, formação de trombos, hipóxia, né, ou hipóxia tissular, e liberação de enzimas, justamente de neutrófilos, a partir dos neutrófilos, que faz com que haja necrose desse vaso sanguíneo e, assim, a ocorrência de edema, de hemorragia. Então, quanto mais imunocomplexo a gente tem, mais grave vai ser o caso do animal. Esses são os principais agentes que causam imunocomplexos, que causa hipersensibilidade tipo 3 pela grande deposição de imunocomplexo. A gente tem o toxoplasma, leucose, hepatite infecciosa canina, e aqui a apresentação, o que eles causam? Esses três aqui causam uveíte, um causa artrite, outro dermatite e esse aqui de baixo, glomerulonefrite. Vou gravar já aqui, já que é rápido, eu vou gravar 4 também aqui. E a hipersensibilidade tipo 4, o que é característica da hipersensibilidade tipo 4? É uma hipersensibilidade mediada por células T. A gente não vai ter mais aqui aqueles anticorpos, a gente vai ter as células T mediana e macrófago. E essa hipersensibilidade tipo 4, pessoal, nos serve como diagnóstico. Como é que a gente usa essa hipersensibilidade a nosso favor? A gente usa para diagnosticar tuberculose, mormo, já foi utilizado anteriormente para diagnosticar brucelose. Então, a hipersensibilidade tipo 4, ela serve mais para a gente do que causa uma doença propriamente dita. A gente usa mais ela como uma ferramenta de diagnóstico. O que é isso? A hipersensibilidade tipo 4 resulta da interação entre o antígeno e célula apresentadora de antígeno e linfócitos T. Qual é o pressuposto da hipersensibilidade tipo 4? É quando você tem uma infecção uma infecção ativa por algum antígeno intracelular, que vai desencadear uma resposta celular, e você faz a inoculação de uma parte desse antígeno que você está por via intradérmica. Quando você faz isso, você vai ter uma migração de células já sensibilizadas. Por quê? Porque você já tem um antígeno, então vai ser rápido, vai ter a migração de célula. Vai ser rápido? Vai.
mas não tão rápido como a hipersensibilidade tipo 1. A gente vai ter uma migração aí com 72 horas, às vezes com 24 horas. Então, o que a gente vai ter? No local onde você injeta o antígeno que você está procurando naquele animal ou naquela pessoa, se a pessoa for positiva, a gente vai ter ali um acumulado de linfócitos T, um acumulado de macrófago, vai ter edema, vai ter, às vezes vai ter supuração, aí a gente vai ver que vai ter uma solução de continuidade no local. Então, isso quer dizer que aquele animal está positivo para aquela doença que a gente está testando. Então, como é que acontece? Primeiro acontece a sensibilização. Então, por exemplo, se eu estou com a doença, vamos dizer que eu estou com tuberculose. Então, para eu ter célula TH1, célula T, demora de 1 a 2 semanas. Então, a partir de 1 a 2 semanas, eu já tenho células TH1. E eu estou com suspeita de tuberculose. Então, eu vou fazer o teste. Então, o que vai acontecer? Vou inserir na. Vou não, né? A mulher lá, a profissional da saúde, vai inserir intradermicamente a proteína da tuberculose purificada. E o que vai acontecer? Se eu estou com suspeita e eu sou positiva, naquele local ali onde ela inseriu, com 72 horas, a migração de células né, contra tuberculose, contra o micobactério, vai ser tão grande que naquele local ali a gente vai ter aumento de volume, edema, dor e solução, às vezes, de continuidade. Por quê? Porque vai ter a ativação dos linfócitos TH1 de memória, que já tem, vai ter interferon gama, a gente vai ter ativação de macrófago, e a interleucina 12, né, que vai fazer com que haja a inibição de TH2. Então, vai ser uma resposta essencialmente celular. Mediadores. Como a gente já falou, são os linfócitos T e macrófagos, são as células mediadoras, as citocinas mediadoras. A gente tem as citocinas celulares, né, as citocinas que promovem a resposta celular, que são a interleucina 2, 12, TNF e interleucina. A interferon gama, principalmente interferon gama. Então, a gente chama isso de hipersensibilidade tardia, por quê? Porque não é imediata, normalmente a gente demora no mínimo 24 horas para ler. No caso da maleína, normalmente a gente lê a inoculação, vou mostrar aqui para vocês, em 24 horas. A tuberculose, a gente lê com 72 horas o teste. Então, o que acontece? No mecanismo de reação à tuberculina, e é igual da maleína, e é igual a qualquer tipo de reação que a gente queira provocar uma reação de hipersensibilidade tipo 4. O animal que está infectado, ele vai produzir linfócitos T de memória. No momento que a gente inocula a tuberculina, né, que é a proteína da tuberculose, essa tuberculina vai ser fagocitada por células dendríticas de Langerhans, que vão migrar para o linfonodo, vão apresentar usando linfócitos T de memória. Esses linfócitos T de memória vão se ativar, fazer aquela expansão clonal, migrar para a célula e vai ocorrer ali o acúmulo de células T. Esses linfócitos T vai fazer com que haja a migração de macrófago para o sítio de inoculação. Ali a gente vai ter produção de interferon, interleucina 2, interleucina 16, e com isso a gente vai ter mais linfócitos T, macrófago, ali naquele sítio. Então, vai ter uma resposta inflamatória muito grande naquele local. Tem neutrófilo também. Vai ter uma reação inflamatória muito grande naquele local e a gente vai ver edema, todos aqueles sinais cardeais da inflamação. Aqui, ó, o antígeno foi inoculado, as células de Langerhans vão fazer a fagocitose, apresentar aqui no linfonodo um linfócito T de memória. Esse linfócito T de memória sensibilizado vai sofrer expansão clonal, vai se dividir. Esses linfócitos TH1 ativados e T citotóxicos ativados vão para a corrente sanguínea e depois para o local da inflamação, no local da inoculação, na verdade, do antígeno. Quando chega aqui no local de inoculação do antígeno, vão produzir interleucina 1, TNF, várias quimiocinas, que vão ativar basófilos e macrófagos, que vão fazer a degranulação e promover a inflamação com todos os sinais que a gente já viu nas aulas anteriores. Ou aqui uma hipersensibilidade de tipo 4 contra a tuberculose. Esse é um animal positivo para a tuberculose. O que a gente fez aqui? Inoculou 0,1
ml de PPD, que é a proteína purificada da tuberculose, que é a tuberculina. Inoculou 0,1. Com 48 horas a gente fez a leitura, 48, 72 horas a gente fez a leitura, e olha o aumento de volume que teve. Se esse animal fosse negativo, não haveria aumento de volume, pessoal. Não haveria nenhuma resposta inflamatória. E se a gente fizesse o corte histológico aqui, a gente ia ver linfócitos T, macrófago, que é característico de hipersensibilidade tipo 4. Aqui é o teste cervical comparativo. Aqui a gente colocou o Mycobacterium avium e aqui o Mycobacterium tuberculose, o Mycobacterium avium e aqui o bovis, na verdade. Olha a diferença, pessoal. No olho você já vê o aumento de volume. Aqui foi 0,1 que foi inoculado. E olha aqui a resposta inflamatória, o tamanho do edema que a gente está vendo aqui. Então, isso é uma reação de hipersensibilidade tipo 4. Então, a gente teve um animal positivo aqui para tuberculose. Aqui é só mostrando a inoculação, a gente faz a inoculação de 0,1 intradérmico, faz a medição, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma reação tão grande a olho nu. Então, a gente mede a pele antes da aplicação e mede depois e faz a mensuração para ver o quanto essa pele aumentou. Se ela, a gente tem uma tabelinha que vê, que faz a diminuição de antes e depois. Se for superior a 5, que a gente tem lá, ele é considerado positivo. Depois a gente tem, se for de 2,5 a 5, ele é considerado suspeito e tem que repetir o teste. Então, tem toda uma tabela que a gente faz essa classificação. E aqui em ser humano, pessoal, ó, intradérmico, como eu disse a vocês, isso dói, minha gente, dói, tá vendo? Ó, intradérmico fica a bolinha. 72 horas depois a gente faz a medição. Se for maior que 0,5 centímetros, o edema, ou seja, onde vai ficar duro, né? Não a vermelhidão. O edema, se o edema for maior que 0,5, ele é positivo. Se for menor, tem outras coisas que a gente analisa para dizer se ele é positivo ou se vai fazer outros tipos de exame para confirmar. Aqui, essa pessoa provavelmente foi positivo, está muito vermelho, e se o edema, ou o tamanho da vermelhidão, 2, mas a gente olha edema, vamos dizer que a metade disso é edema, já é 1, então essa pessoa é positiva. Teste da maleína, a gente faz na pálpebra inferior, que é contra o morro, pessoal, morro. Então, a gente inocula a proteína do morro embaixo da pálpebra do cavalo, depois de 24 horas, ó, minha gente, é agoniante, mas é dessa forma, 0,1 a gente inocula aqui. Então, depois de, eu não tô lembrando agora se é 24 ou 48 horas, que a gente faz a releitura. Por quê? Porque se ocorrer isso aqui, ó, que a gente tá vendo, uma inflamação, exudação, às vezes fica lacrimejando esse local, como se fosse lacrimejando, mas não, a exudação do local onde a gente aplicou, o animal é considerado positivo. Já se não acontece nada, ele é negativo. Ó, aqui é a reação do teste de maleína, que não foi feito no olho, né, do animal, isso aqui fez no corpo. Aqui isso aqui é de um animal positivo, ó como fica, um botãozinho, né, que ocorreu uma reação inflamatória aqui, ó, um edema. E aqui no animal negativo, ó, ao morro. Então, o que aconteceu? Nada, nenhuma resposta. Então, essa é a hipersensibilidade tipo 4. E se a gente fosse fazer olhar essa lesão, estaria cheia de linfócitos e macrófagos. Recapitulando, hipersensibilidade tipo 1, mediada por IgE, principais células, mastócitos, eosinófilos, e a gente tem como substância também a histamina, como substância que causa a resposta inflamatória. Hipersensibilidade tipo 2 é a citotóxica, mediada principalmente por IgM e IgG, ocorre devido à opsonização. Em que situações a gente tem mais essa hipersensibilidade? Transfusão de sangue com animais incompatíveis, no caso da eritroblastose fetal, na doença hemolítica do recém-nascido, que acontece em potros. Hipersensibilidade tipo 3, a hipersensibilidade de imunocomplexo, principalmente IgG, quando a gente tem muito IgG e anticorpo. Esses anticorpos, esses complexos imunos de antígeno e anticorpo se deposita nos vasos, e esse depósito
ele é atacado por neutrófilo e esses vasos são danificados. Então, a gente tem a hipersensibilidade tipo 3, que tem a glomerulonefrite, a uveíte. E a tipo 4, que é mediada principalmente por linfócitos. A gente vê linfócitos e macrófagos no local da inoculação do antígeno. É chamada de hipersensibilidade tardia. Por quê? Porque não é no momento como as outras hipersensibilidades. A gente vê, espera às vezes 72 horas para ter um resultado, como é o caso da tuberculose. Mecanismo de lesão, a gente vê ativação de macrófago, inflamação mediada por citocinas, a gente já viu as citocinas lá naquela figura que medeiam essa inflamação. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso último slide. Eu tentei fazer uma compilação das informações principais. Hipersensibilidade é muito grande, são várias doenças que a gente estuda, os mecanismos são bem mais complexos do que eu falei aqui. Aqui eu falei mais por cima o que acontece devido ao nosso tempo, devido ao curto espaço que a gente tem. Normalmente eu dou uma aula dessa com 100 e poucos slides. Hoje eu consegui diminuir para 40 e poucos. Então, muita informação deixou de ser dada. E se alguém tem mais pretensão, né, quer estudar melhor sobre essas hipersensibilidades, no TISA explica bem direitinho, pessoal. Tá falando passo a passo, as principais doenças que causam cada um e como ocorre cada doença, viu? Na nossa prova, eu vou cobrar da forma que eu dei, bem leve, não vai ser nada muito específico. Muita gente vai colocar lá coisa específica, que vai copiar e colar da internet, mas eu vou colocar na prova, eu quero as respostas mais básicas. Claro, eu quero que vocês estudem pelo livro, o livro tá para estudar, mas não se preocupe que eu não vou cobrar uma coisa muito específica. Eu não vou colocar, por exemplo, qual o nome da PPD, da tuberculina, da maleína. Não vou colocar nada disso, eu vou colocar mais coisas relacionadas à nossa aula, que a gente consiga responder com a aula. Claro que a aula como eu posso dizer, é uma parte, a outra parte vocês têm que complementar com o livro. Estudem também pelo livro, viu, pessoal? Então, por hoje é só, espero que eu tenha conseguido ser mais sucinta.